Olá, tudo bom? Ei, marido, ei, anjo, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Só esperar o Silvio entrar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo bem? Deixa eu verificar minha conexão aqui com a internet. Fala pra mim, gente, se vocês estão me ouvindo direitinho. Ó, o Silvio já entrou. Olá. Silvio, já mandei, olha, tá entrando. Olá, seu Silvio! Tudo bem? Excelente. Gente, nós estamos rindo assim demais, é porque nós somos muito amigos. Maninhos, maninhos, maninhos. E faz muito tempo que a gente está ensaiando começar uma série de lives assim para falar um pouco, né, para você sobre essas questões todas psicológicas, comportamentais, que eu acho que faz muita falta. Silvio, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que não te Legal, conhece. tá bom. Bom, pessoal, assim, a minha primeira faculdade foi pedagogia e eu tenho como característica o conhecimento, sempre, desde muito jovem, história, filosofia, psicologia. Depois da pedagogia, eu acabei passando um bom tempo pesquisando a sabedoria hebraica, que é uma coisa milenar aí. Os hebreus têm quase 6.000 anos. Durante muitos anos eu pesquisei esse pensamento, fiz atendimento baseado nisso e tudo mais. Depois, devido até ao meu trabalho de atender pessoas, eu fui para psicologia. Então, eu cursei psicologia, curso maravilhoso, fantástico, e agora eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva, e tenho lido muito a respeito de neurociência. Tem até uma outra pós que é de neurociência do comportamento, lá na PUC do Rio Grande do Sul. Acho que vai ser a minha próxima, porque eu tenho gostado demais desse assunto. E assim, eu já atendi empresa como consultor, hoje eu faço mentoria também, porque a gente acabou desenvolvendo uma visão onde não tem nada separado, né? A tua vida financeira, a tua vida afetiva, você como pai, você como mãe, você como amigo, na tua vida espiritual, a tua vida interior, a tua vida psíquica, ou seja, é difícil criar uma linha divisória onde uma coisa termina e outra acaba, né? Então, às vezes eu começo a atender alguém pela mentoria e termino na psicologia, às vezes eu, na clínica, começo atendendo como psicólogo e a pessoa está enrolada em outras áreas e a gente acaba ajudando. Então, eu acho que a psicomentoria é hoje o que eu faço melhor. É um pouco das duas coisas, assim, finanças, saúde, a vida psicoafetiva, a questão da meditação. Hoje em dia está comprovado com muitos trabalhos acadêmicos o poder da meditação. Eu tenho uma meditação que eu desenvolvi nesses anos, eu passo para quem eu atendo. Enfim, aí sou eu, Paty. O Silvio é multidisciplinar, sabe, gente? Sabe aquele canivete Multitarefa, suíço? multitarefa, multitarefa. Aquele canivetinho suíço que a gente vai abrindo assim, sabe? Esse é o Silvio. E eu comecei a rir aqui quando ele falou da questão da filosofia hebraica, porque a gente anda muito junto nisso há muitos anos, que eu também sou apaixonada por essas questões todas. E aí, teve um dia desses que eu falo sobre aquela questão assim, de que eu não acredito que tem ré, né? É que a vida é uma contínua e tal, então não tem reeducação alimentar, não tem recomeçar a dieta, isso não existe, é pra frente e pronto, acabou, né? E daí uma pessoa me pergunta assim, muito interessante essa sua forma de encarar a vida, onde é que você aprendeu isso? Quase que eu virei e falei assim, você tem umas 2 horas pra gente conversar, É verdade, porque, né? né, a Essa visão. filosofia hebraica, né, quando a gente vai olhar toda essa questão, fala sobre essa coisa que é inteira, de olhar o ser humano como inteiro, né? Não, você falou, não é fragmentado. Onde é que começa a vida afetiva? Onde é que começa, né, a vida financeira? Onde que está o quê, né? Exato. Eu acho que assim, o ser humano,
Hoje, né, Patrícia, a vida ela se tornou mais sofisticada do que há muitos anos atrás. Então, eu preciso me dedicar a algumas coisas que são fundamentais na minha existência, né? A questão dos meus relacionamentos afetivos, inteligência emocional, essa é uma palavra que, né, a gente não aprende na escola, a gente não aprende em casa, a gente não aprende na faculdade, não tem uma escola de educação emocional. Então, eu preciso de uma sabedoria que me leve a compor relacionamentos, né? Seja em que esfera for, com o marido, com a namorada, com um amigo, com os parentes, né? Essa inteligência emocional, para você ter qualidade de relacionamento, é uma coisa super importante que se aplica em praticamente todas as áreas, tá? Então, a gente percebe que está tudo muito interconectado hoje em dia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas questões de interconexão, Silvio, e assim, né, do que a gente trouxe hoje para a live, que foi o tema, né, das questões das mudanças. Então, como é que funciona isso? Fala um pouco sobre isso, sobre, eu sei que eu afino com você nessas questões todas, fala um pouquinho dessa coisa do caminho do pensamento. Isso. Olha, Patrícia, o que a gente tem assim compreendido de melhor através da ciência hoje o nosso comportamento ele é feito através de determinadas trilhas dentro do nosso sistema neurológico. Tá? Então, por exemplo, e essas trilhas, elas se formam em determinados pacotes. Vou dar um exemplo para você. Quando você aprende a dirigir, que você está começando a dirigir, você tem assim, você tem que apertar o acelerador um pouquinho, soltar a embreagem, você tem que colocar a marcha, você tem que olhar no retrovisor, você tem que olhar para frente, você tem que ter o teu campo visual com acuidade, o teu campo auditivo, e aí tudo isso funciona. Quando você começa a fazer isso, você se atrapalha um pouquinho e fica tudo muito lento. A gente até olha para ver se o pé está lá mesmo, olha, fica olhando para a marcha. Você tem que conferir cada coisa. Você tem que conferir cada coisa. Ok. Quando essas trilhas vão sendo feitas, ou seja, cada comportamento desses cria uma trilha de comunicação neuronal. Um neurônio comunica com o outro, que comunica uma outra parte do cérebro. Só que o cérebro, para ganhar tempo, para ganhar agilidade, e a gente precisa entender como é que nós funcionamos, ele transforma esse kit num pacote chamado dirigir. Então, assim, ele encerra vários comportamentos associados neste pacote chamado dirigir. E você começa a executar essas trilhas. Quando você, depois de um tempo, entra no carro, o cérebro não fica mais pegando o movimento do pé, da mão, do ouvido. Ele pega o pacote dirigir e aciona, entendeu? Então você, aciona o pacote dirigir. Vamos supor que você está com teu filho ou com teu namorado no carro. Aí ele adiciona um segundo pacote. Dirigir mais fazer uma DR com o namorado. Ou então você está com um doce ali que você vai desembrulhar no carro. Então tem o pacote comer. Aí você dirige, desembrulha o bombom, conversa com o namorado. Então, assim, esses pacotes se associam. E você realiza, então, várias funções através de um determinado caminho que é trilhado. Então, vamos dizer, este é uma visão muito interessante do nosso comportamento. Então, se você imaginar que nós temos pacotes para tudo, né? Você tem o pacote da alimentação, por exemplo, né? E muita gente não faz, por exemplo, esse pacote muito bem feito. Então, a pessoa come de pé, come sem arrumar a mesa, come rápido, come vendo televisão, come... Ou seja, associa muitos pacotes impróprios, né, nesse pacote alimentar. Né? Então, por isso que são importantes os rituais. Né? Se você vai almoçar, se você vai namorar, se você vai realizar um negócio, se você vai viajar, se você vai estudar, é importante que você tenha um ritual para aquilo. Na hora de dormir, por exemplo, muita gente não consegue dormir um pouco mais cedo, não consegue estabelecer um ritual apropriado. Os rituais estão todos trocados. Então, o que nós fazemos na clínica? Né? Você quer mudar qual comportamento? Por exemplo,
Ixi, você deu uma travadinha para mim, Silvio. Deixa eu Opa, ver se eu... voltou? Deixa eu ver qual a internet Acho que eu que estou voltou. usando. Voltou? Eu estou usando o Não Wi-Fi de deixa as casa. duas, não deixa as duas juntas, que geralmente aqui na live não fica bom. Ou você usa os dados, ou você usa a outra. Não deixa as duas juntas que elas entram em conflito. Então vou desligar os dados, vou usar o Wi-Fi aqui. Ver se fica E legal, aí senão eu troco para os dados. Olha, então assim, quando você vai dormir, você tem um passo a passo, né? Tem um ritual, ou seja, você tem uma memória neurológica, um pacote chamado dormir, né? Então, a primeira coisa que a gente estuda é, né, o que acontece no antecedente a esse pacote, durante o pacote e depois do pacote. Então, existem alguns gatilhos, né? Aí é que entra a ideia dos gatilhos, né? Que acionam algumas coisas. Então, por exemplo, muita gente se dá bem com televisão no quarto para dormir, né? Algumas pessoas defendem que muitos eletrônicos ligados no quarto na hora de dormir não seria uma coisa interessante. Então, cada pessoa vai desenvolver um conjunto de crenças ou de conhecimentos e vai preparar o seu ambiente. Então, nós vamos estudar o que está acontecendo, seja na hora de dormir ou dela se alimentar, e vamos fazer ajustes nesse pacote que já está estabelecido neurologicamente dentro dela. Vamos ver o que está adequado. Por quê? Porque, às vezes, uma ou duas trilhas desse comportamento vão contra o ato de dormir. Às vezes foram estabelecidos na casa dela, na família dela, mas ali não funciona. Então, nós identificamos o que não está legal, né? E aí começamos a fazer sugestões de mudança. Lembrando que sempre que você vai alterar um pacote, sempre que você vai alterar um comportamento, você vai ficar um pouquinho mais lento. Porque é como se você estivesse aprendendo a dirigir dentro do pacote dirigir de novo, né? Vamos supor assim, você dirige um carro com câmbio manual, aí você ganha um carro de câmbio automático. vai Vai ter um apanhar no ajuste, começo. vai ter um ajustezinho que você vai fazer. Onde a psicologia entra, né? Ela entra nesse ajuste. Ela vê qual é o comportamento que, vamos dizer assim, para ficar politicamente correto, a gente tem que usar a palavra funcional, né? Então, tem, não mais normal, mas funcional. Então, tem um comportamento que não está funcional para aquela pessoa. Então, assim, ela não está dormindo bem. Então, a gente estuda aquele comportamento, vê as trilhas e modifica a trilha neurológica aos poucos, fazendo adições e retirando coisas até que aquilo se ajuste idealmente e dali para frente ela vai. No caso da alimentação, por exemplo, né? Ela vai... Porque o que acontece, Patrícia? Só um comentário importante. Por que o cérebro cria os pacotes, né? Nós temos evolutivamente uma necessidade cerebral que foi aumentando à medida que nós fomos evoluindo. Você sabe que o cérebro é um comilão, né? 25% de energia do nosso corpo o cérebro consome, É né? dele, precisa. Precisa. Então, ele, por esse processamento cada vez maior, ele precisou estabelecer rotinas automáticas. Eu, na minha abordagem, como a minha psicologia, uma das minhas que eu sigo é a psicologia sistêmica, eu não uso muito a palavra inconsciente. Eu prefiro, né, pelo que eu entendo da questão da neurociência, eu prefiro rotinas subconscientes. Ou seja, você decide alguma... Na verdade, tudo que você faz é uma decisão que você tomou. Só que essa decisão ela é passada por uma instância onde ela fica automática. Então, por exemplo, o ato de dirigir, ele não é inconsciente. Ele é um ato subconsciente. Você estabeleceu as rotinas e agora você automaticamente as realiza. Mas, para Silvio, que essa rotina... sabe um exemplo que eu gosto muito de dar para os pacientes também? É o de escovar os dentes. Imagina se todo dia de manhã você tivesse que acordar assim, concentrado, pensando, nossa, agora eu tenho que escovar o dente, eu tenho que fazer assim, eu tenho que virar assim. Isso custa caro para o cérebro, né? Ficar gastando muita energia com essas coisas que são rotineiras, né?
Exatamente. Então, o cérebro cria rotinas e passa para comportamentos que nós não temos mais uma consciência devida deles, mas que eles estão funcionando ali. Então, existe muita coisa na tua vida que te controla, que foi você que decidiu. Você decidiu em algum tempo em que aquilo fazia sentido, né? E que às vezes agora, Patrícia, pode ser um absurdo. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo de um comportamento de defesa, né? Você, para se defender de alguma coisa, às vezes você assume comportamentos estranhos, que não são muito usuais, né? Mas você está sendo ameaçado ali naquele passado. Então, você assume aquele comportamento disfuncional, mas ele fazia sentido naquele momento onde uma ameaça estava sobre você, alguém abusava de você, havia um ambiente que você podia se machucar, você não estava seguro em uma situação da tua vida. Então você se comporta assim. Só que aquele comportamento, ele ganha aderência e ele se estende além daquele problema. Então você tem pessoas que continuam se comportando de uma maneira, vamos dizer, não usual ou disfuncional diante de um medo que já não existe mais. Então, por isso que eu gosto demais de entender que o que funciona na nossa alteração de comportamento é a consciência. Então, por exemplo, qual é a minha tônica de atuação? É a consciência. Ah, mas você não usa a consciência 24 horas por dia? Sim, mas eu uso a consciência para identificar comportamentos que eu não quero mais. Eu uso a consciência para identificar as rotinas. Eu uso a consciência para mudar vagarosamente as rotinas. Eu vigio com a consciência até as rotinas se estabelecerem de maneira usual. Depois eu deixo no subconsciente, porque agora eu concordo com aquele comportamento que está ok para mim, está funcional para mim. Então aí a mudança aconteceu. Como eu trabalho com nutrição comportamental, você sabe disso, uma das coisas mais complicadas que tem é mudar o tal do comportamento, né, Silvio? Porque isso tem raízes, né? Lá. Olha só para você ver. Esse dia eu estava atendendo uma paciente, eu lembrei muito disso. Eu acho que ela é paciente sua também. Que ela falou assim, eu tenho ainda... Voltou? Uhum. Gente, vocês estão vendo direitinho, tá tudo certo aí, dá um ok pra mim. Eu vi que entrou o Ronaldo, entrou um monte de gente aqui, gente, obrigada, viu? Então, ela tava conversando, ela falou assim, eu ainda tenho na minha cabeça que eu sou filha de italianos e tal. E esse povo, ele viveu numa época, até mesmo os nossos avós, nossos bisavós, eles viveram numa época que não tinha tanta fartura, assim, né? Aí ela falou assim, eu ainda tenho na minha cabeça a minha avó, a minha bisavó falando, olha, criança saudável é criança gordinha. Isso, exatamente. Você deu um exemplo maravilhoso de algo que foi funcional no passado. Foi importante naquela época que a pessoa comesse o máximo que ela podia, porque ela podia não comer no dia seguinte. Só que esse comportamento hoje não é mais necessário, mas ele continua como uma rotina subconsciente alojada. Exatamente. E aí eu falo assim também, olha, ela fala assim, mas por que eu faço isso? Porque eu sei que isso não funciona. Eu falo assim, mas é porque o caminho que está traçado com o cérebro, ele demora para você criar um outro, né? Para você dar atalhos para ele sair daquilo ali, né? Para você criar um outro caminho, né? A minha impressão, eu posso até estar errada, mas a minha impressão é que assim, parece trilha de selva. Você vai passando nela, vai passando nela, vai passando nela e cria aquela trilha. Daqui a pouco você não precisa nem mais olhar, tá lá criada bonitinha. Então você entra nela e vai embora. Agora você precisa criar outra, né? Porque aquela lá já não é mais. E uma coisa assim interessante, Patrícia, a aula mais brilhante que eu tive na pós-graduação agora sobre mudança foi um dos maiores especialistas do mundo nessa matéria de mudança de comportamento e ele deu uma aula incrível sobre isso. E ele colocou uma teoria que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil mudar? Por que as pessoas... Ele deu índices estatísticos, né? Os Estados Unidos ele é um professor de uma universidade americana e os Estados Unidos são ótimos em pesquisa, eles pesquisam tudo, né? Então lá ele deu todos os índices de pessoas que queriam mudar, alterar comportamentos em
todas as áreas, na maneira de tratar a esposa, em alimentação, em começar uma dieta, ou começar a mudança de consciência alimentar, ou ao começar exercício físico, ou ser mais econômico, ou deixar algum hábito que a pessoa não achava legal. Ele deu vários, e assim, o número de pessoas que acabam por estabelecer o comportamento muito pequeno. E aí, então, começou a estudar por que isso? Por que que isso é assim tão difícil? Aí ele mostrou um exercício muito interessante, dividido em 4 partes, aonde ele vai te envolvendo numa técnica muito bem montada, aonde você, num determinado ponto, descobre o que te apavora, o que te está alojado dentro de você, que se assusta com o comportamento saudável que você quer estabelecer. Ele descobre isso e ele diz o seguinte, Patrícia, existem 2 mecanismos funcionando dentro de nós. Né? Um mecanismo disfuncional, então ele tem uma razão de existir. Nenhum comportamento errado, vamos colocar entre aspas, disfuncional, nenhum comportamento que está te prejudicando, ou seja, um comportamento que está te tornando obeso, um comportamento que não faz você praticar atividade física, um comportamento que te afasta das pessoas, um comportamento que não faz você ter poucos amigos, um comportamento que leva você a nunca conseguir economizar um centavo, um comportamento que faz com que você não consiga estudar ou ler. Todos esses comportamentos, eles têm um motivo para serem realizados dentro de você. Eles têm uma trilha neurológica, eles têm um caminho que foi traçado, eles têm uma razão de existir. E não adianta simplesmente você querer estabelecer um comportamento novo, porque você acha que aquilo vai... Você tem algumas razões para que aquilo aconteça, mas sem entender o poderoso mecanismo que está há anos fazendo você se comportar de uma maneira disfuncional. Você vai ter que trabalhar, o que eu achei mais interessante na abordagem dele, você vai ter que trabalhar nos 2 sistemas. Você vai ter que trabalhar no sistema que está conservando um comportamento disfuncional e fazendo você sofrer, e no novo sistema, que vai ser a princípio lento, que vai ser a princípio... tem que ser como uma plantinha que você vai regar, como uma selva que você está entrando pela primeira vez. Você vai ter que desbastar aquela trilha, primeiro com as árvores grandes, depois você vai cortar os outros matos e vai eliminando, até você fazer a trilha. Então, essa foi a abordagem da neurociência do comportamento que eu achei mais interessante para a mudança. E aí é que entra, Patrícia, o que nós colocamos no título da nossa live, né? Você precisa conquistar, alinhavar, trazer colaboradores para você mudar. Porque assim, se você estiver num ambiente doméstico, onde ninguém vai colaborar com você, se você estiver num ambiente de amigos, onde todo mundo vai ser contrário a esse novo comportamento, se você assistir programas de televisão contrários a esse comportamento, se você ouvir músicas contrárias a esse comportamento, se você ler livros... Já é difícil a gente querendo, né, Silvia? A gente decidindo, olha, eu quero, né? Já é difícil, assim. O ambiente, ele tem uma força na nossa vida muito grande, né? Ótimo. Muito. Então você vê, ó, tem uma selva dentro de nós que a gente precisa mudar, aí nós precisamos identificar fora de nós, né, quais são as coisas que não estão bem, e aí nós precisamos alterá-las também, favorecendo o ambiente de mudança. Né? Então eu vou analisar quais são as cores do lugar onde eu como, quais as cores do lugar onde eu durmo, a decoração, o tipo de música, o que eu faço um pouco antes, o que eu assisto. Eu vou pegar cada item desse e vou torná-los amigos da nova trilha neurológica que eu quero criar, do novo neurocomportamento, como os meus neurônios vão receber aquilo. Então, aquela ideia de você, por exemplo, fazer afirmações
colocar frases, colocar fotos, colocar imagens que auxiliem na tua mudança de comportamento, né? Você ler livros, você repetir frases, você ouvir músicas, você descobrir poesias, coisas que você goste, que te toquem o coração e que reforcem o teu ideal de mudança, reforcem a nova pessoa que você quer ser, renove aquilo que você busca e almeja, né? Então, outra coisa também, Patrícia, que é maravilhoso, se você puder formar um pequeno grupo de amigos, de pessoas que te ajudem, que você troque mensagens de WhatsApp, que reforcem o teu comportamento novo, que te peguem pela mão, que saiam com você, que conversem com você, que digam, olha, eu também estou lutando para mudar isso, aquilo, ou até se vocês decidirem mudar uma coisa juntos, e aí vocês vão... Ótimo. Você entendeu? Sim, Eu sim. gosto, a ideia do grupo de apoio é Ela é fundamental. essencial. Ela é Né? essencial. E eu também acredito assim que essa questão da ajuda profissional, né? A gente se apoia muito, né? Eu e o Silvio, a gente se apoia muito nessas questões, tem o mesmo, né, o mesmo rumo, né? A gente não fala línguas opostas, né? E às vezes eu vejo muita dificuldade, por exemplo, quando às vezes chega algum paciente para mim e fala assim, então, eu vim aqui, Paty, mas assim, a minha ginecologista, ou o meu médico, ou o meu terapeuta, ou meu, seja lá quem for, não concorda de eu fazer, de eu comer comida de verdade, não concorda de eu obedecer. Gente, é muito complicado, porque é o que você está falando. Com ajuda, já não é fácil. Com gente do Exatamente. contra, fica mais difícil ainda. Né? Fica muito mais complicado. Eu tenho chamado isso, Patrícia, de campo harmônico. Sabe? É Super uma coisa da área musical, assim. É a mesma coisa que uma orquestra para funcionar, ou uma dupla, ou um quarteto que cante junto, né? Então, se todo mundo não tiver no mesmo diapasão, se tiver notas que estiverem erradas, aquilo não vai funcionar, aquilo vai ficar não vai estranho, vai tocar, ficar né? esquisito. Não vai Então, assim, tocar. você medir o campo harmônico, né? Você quer fazer algo? Você quer estudar? Você quer encontrar um namorado? Você quer mudar a sua profissão? Você quer emagrecer? Você quer ter atividade física? Você quer entender melhor de alimentação? Você quer organizar melhor as suas finanças? Né? É, tudo isso precisa de que você alinhe fora de você, ambientes externos e ambientes internos, né? Para que você consiga esse novo comportamento. E uma coisa importante é você se dedicar, assim, sem estudo, não é, Patrícia? Sem você, por exemplo, hoje a gente tem toda essa facilidade aqui do Instagram, do YouTube, do Facebook. Então você pode eleger excelentes profissionais, gente que estuda, pesquisa sobre determinados assuntos e seguir essas pessoas, né? Prestar atenção no que elas falam, praticar, montar esse grupo de amigos, evoluir pessoalmente, ou seja, você não ficar estagnado, porque tem gente que tem aquela sensação, né, de patinação, né? Apesar de não ser especialista e nem profissional da área de patinação, só está patinando. Só Não está sai do patinando, lugar, né? não sai do lugar, só está ali na patinação, né? E a pessoa não anda. Então é uma sensação horrível, né? Uma segunda sensação psíquica muito desagradável é a sensação de déjà vu, né? Ou seja, Uhum. você viveu uma coisa que você tem a certeza que já viveu outras vezes, que é a mesma coisa, que você vai errar de novo no mesmo lugar e que aquilo vai parar de novo na mesma situação. E às vezes só mudou a pessoa, só mudou a hora, só mudou o dia, só mudou o período do mês, mas o erro que você está cometendo é o mesmo, né? Então, essa sensação de você não evoluir, não amadurecer, não é Muito. culpa de ninguém, é responsabilidade tua, né? Eu acho essa coisa, né, que você falou, né, culpa e não culpa. Também as pessoas. Eu brigo muito aqui, eu e o Jojo, a gente sempre bate nessa tecla, né, Silvio, para sair das caixinhas do certo e errado, do pode, não pode, do 8 ou do 80, né? Porque a vida não acontece nesses extremos. Né? Não, Tem aquela coisa assim que eu tenho pavor dessa frase, como é que é aquele negócio de como é que é? Foco, força e fé. Ai, gente.
As pessoas têm a ilusão de que se consegue viver focado 24 horas por dia. Gente, de onde que se tira isso, né? Então, tem um tema maravilhoso na psicologia positiva, que é a questão da autocompaixão, né, da autogentileza, né? Ou seja, tem muita gente que se torna duro demais consigo mesmo para conquistar algo. Então a pessoa vai ficando cada vez mais irascível, ela vai perdendo relacionamentos interpessoais, ela se torna dura demais consigo mesma, né? Qualquer coisa que levar você, que nem, por exemplo, essa coisa de você ficar focado 24 horas por dia, né? Onde é que já se viu isso, né? Então, assim, isso é diferente de você querer evoluir, de você querer mudar, de você ter momentos onde você vai realizar algo, momentos onde você vai relaxar, onde você vai ser generoso com você mesmo, você vai se permitir algumas coisas em determinados momentos, dentro de um planejamento, né? E você vai ser gentil com você, ter autocompaixão de você, se presentear, se permitir, e ao mesmo tempo dentro de uma visão de crescimento orgânico, né? Por exemplo, eu tenho falado muito, Patrícia, que a ascensão realizada em elipse, né? Ou seja, eu subo, né? Mas eu desço um pouquinho, mas não aonde eu estava, depois eu subo acima de onde eu havia subido, aí eu desço mais um pouco. Mas o descer não significa eu voltar ao mesmo ponto. Significa uma flexibilidade, uma atitude de antifragilidade, que é um termo que está sendo muito usado aí no meio econômico, que é bem diferente de ser rígido, né? Tem um pensador incrível chamado Nassim Taleb, um cara que tem uma teoria incrível, né? E ele fala que o conceito de antifrágil não é rígido. Pelo contrário, né, Silvio? Pelo contrário, é um conceito maleável, né? O antifrágil é aquele que consegue receber a onda da mudança, acomodar a mudança e responder a ela, não fica rígido numa situação. Então, nós estamos falando aqui de mudança, mudança alimentar, mudança na área financeira, mudança na área afetiva, mudança nos meus objetivos de vida, mudança no meu corpo, ter um corpo mais saudável, alimentação, suplementação, atividade física, né? Coisas que eu preciso encontrar bons profissionais, que eu preciso entender o que serve para mim, o que eu acho interessante para mim, me alinhar com esses profissionais e ir estabelecendo uma mudança paulatina, generosa, onde eu vou avançando a cada dia, recuando um pouquinho, me permitindo, mas não retornando ao ponto inicial, avançando sempre um pouco. E neste jogo eu vou com gentileza, com autocompaixão, com amor, né, respeitando às vezes as pessoas, né, que estão ao meu redor, não radicalizando, mas tendo um equilíbrio, é que eu acredito que as mudanças vão sendo realizadas. Você sabe que uma das coisas mais complicadas para as pessoas entenderem, você sabe disso, que o emagrecimento, ele não acontece assim. Ele não é uma coisa linear. Ele acontece justamente assim. Sempre há uma voltinha, sempre há uma oscilação do P, sempre vai ter, porque é assim que é. A gente não é linear, né, Silvio? O coração não bate linearmente. Aliás, se o coração ficar linear, morreu, né? Entendeu? Não existe nada assim, né? Desse jeito. É muito difícil para as pessoas entenderem essa questão. E essa oscilação, ela é necessária. É o seu corpo falando que ele existe. Exatamente. Entendeu? Que ele tá na vida. O Silvio tem umas aulas muito interessantes. Eu não sei qual que é que você fala sobre isso, não tô lembrada, mas uma que eu gosto demais é que eu também tento trazer isso para as pessoas, é passar a se observar. E você fala assim, olha, tem dias que a gente não tá muito bem. Se a gente puder ficar em casa, se a gente puder não sair muito, né? Ficar mais recluso, né? Ouvir umas músicas mais introspectivas, ficar mais consigo, evita as pessoas, né? E tem dias que você está expansivo, que você quer sair, que você quer passear, que você quer encontrar pessoas. Precisa voltar a olhar para isso, né, Silvio? De se entender de novo, né?
Exato. Olha, Patrícia, eu uso duas ferramentas na minha vida pessoal, eu passo na clínica para quem eu atendo, que é a ferramenta que eu chamo de cronograma. Então, é um tipo de eu chamo de acontecetário, né? Quando está acontecendo alguma coisa importante na minha vida, eu anoto ali, anoto as minhas dúvidas, angústias, indefinições, indecisões. Depois que o tempo passa e eu já resolvi aquilo, eu volto e vejo o que eu estava sentindo, a decisão que eu tomei, e se aquilo foi legal, o que, que eu aprendo com aquilo. Então, é uma autorreflexão escrita que eu conservo com data. E o que, que eu percebi? Que o cronograma me dá uma segunda ferramenta, que eu chamo de ciclograma, né? Que é assim, nós temos ciclos, né? Assim como todo o universo tem. Então, se você observar, tem o ciclo do dia e da noite. É o nosso primeiro grande ciclo, né? Você sabe, Patrícia, que determinados hormônios, determinadas reações do nosso sistema endócrino, determinados comportamentos cerebrais acontecem em determinados períodos da noite e do dia de forma completamente diferente. Totalmente. Então, há uma mudança de ciclo e de comportamento. Então, você tem uma forma de agir, de se comportar à noite, e tem uma forma de agir e de se comportar durante o dia, né? Quando você troca essas coisas, que o pessoal costuma falar hoje, dá ruim, né? Dá ruim. Dá ruim. Ou seja, e aí eu vou descobrir que também esse ciclo está ligado com o Sol, está ligado com a Lua, e aí depois existe um ciclo semanal, que é dos 7 dias da semana, né? Onde a Lua muda de fase. Com a mudança das 4 luas, o ciclo, por exemplo, hormonal feminino se altera completamente, né? E Tem aquela música... Mulher de fase. Exatamente. Tem aquela música que fala, né? O verme passeia na lua cheia, né? Então, a gente sabe que determinadas biologias são atraídas pela lua e ficam mais funcionais em determinado momento. Então, por exemplo, quando eu começo a entender tudo isso, que existem 4 estações, né? Verão, primavera, outono, inverno. Aí eu percebo que dentro de mim também eu preciso me entender, eu preciso me compreender. Como você falou muito bem, tem momentos que eu estou solar para ver gente, está tudo explodindo em cor, está tudo maravilhoso. Tem momentos que eu estou lunar, que eu não estou conseguindo produzir luz, eu estou só refletindo, né? Então, eu devo ficar mais quietinho, eu devo me sacar melhor. Então, por exemplo, tem pessoas que eu não devo encontrar em determinadas fases, se eu não estou muito bem, né? Por quê? Eu sei que aquela pessoa talvez exija um pouco mais das minhas emoções, do meu pensamento, eu tenho que estar mais atento quando eu estou com determinado parente, quando eu estou com determinada pessoa que eu amo, mas ela é pesada, ela traz uma exigência difícil para mim. Então eu vou estar com ela num momento ruim? Não. Eu vou evitar, eu vou escolher um momento certo para eu poder estar com ela e desempenhar o meu melhor naquela fase ideal, né? Eu sei que às vezes não dá para controlar tudo na vida, mas a sabedoria que se adquire com a maturidade, ela consegue ajudar muita coisa. A gente vai ficando mais sábio e vai lidando melhor. A gente tentamos, né, Silvia? A gente tentamos, Patrícia, e a gente mudamos quando a gente tentamos. Eu acho que tem uma sabedoria que nós vamos adquirindo, e isso eu chamo também de inteligência afetivo-cognitiva, né? Eu tenho uma inteligência, eu tenho os afetos, eu enxergo determinadas situações, vejo quando elas são mais favoráveis ou menos favoráveis. Por exemplo, tem gente que é para você passar um final de semana, tem gente que é para você passar 15 dias, tem gente que é para você tomar um cafezinho. Se você confundir essas coisas... Não vai dar certo. Vai dar problema. Vai dar ruim, né, Silvia? E se você conservar aquela pessoa no café, no cafezinho de vez em quando, você vai manter uma amizade incrível com ela, vai ser gostoso. Quando você encontrar ela aquela meia hora, vai ser muito legal, muito gratificante, né? Você abraçá-la, vê-la. Mas se passar muito disso, você vai poder ficar com uma situação que não é legal, né? Então, tudo isso... Tudo certo, né, Silvia? E tá tudo certo. A vida é desse jeito, né? Não adianta querer passar uma régua e dizer que tudo é igual, né, Patrícia? Que isso é uma hipocrisia. E não funciona, a vida não é desse jeito. Eu acho que assim, você mesmo fala disso também, que a vida não pula lição, né? Você
tudo no mesmo pacote e dizer, é assim? Não funciona, né? Então, eu vejo assim, Patrícia, a gente tem uma lição mesmo da vida para estudar e aprender, né? Então, se eu estou atento à minha vida, se eu me torno consciente dela, eu começo avaliando a minha relação comigo mesmo, né? Como é que eu estou com o meu corpo, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com a minha espiritualidade, né? Como é que eu estou com a minha inteligência? Então, ok, né? Como é que está essa área da minha vida? Eu chamo isso de mapa, né? Eu trabalho com 2 mapas, bem simples de fazer, que eu trabalho com um ideograma, né? Com algumas ideias conceituais que eu ponho num pedacinho de papel desse tamanho. Então, eu tenho um mapa que eu ensino as pessoas também, quando eu atendo, a fazerem. Eu acho que é legal. As que querem também. Porque eu aprendi uma coisa também, Patrícia. Não dá para impor, né, para quem você atende. Não existe fórmula mágica, né, Silvio? Não adianta. Eu sempre pergunto o seguinte: testa e vê se isso funciona para você. Senão a gente encontra um outro jeito, né? Vamos encontrar uma maneira que para você dê certo. Para mim, eu sei o que dá certo. Mas eu há 30 anos faço terapia, faço retiro, faço interiorização, quer dizer, eu vivi muita coisa. E eu selecionei, no meu caso, aquilo que funciona. Então, eu tenho um mapinha bimestral, onde eu coloco as áreas da minha vida e como elas estão e o que está acontecendo nelas. Conheci uma pessoa legal, que eu acho que pode ser uma grande amizade, coloco o nome dela lá. Tem um negócio legal para fazer, isso pode ser importante, eu coloco o negócio lá e eu olho para aquilo, né? Na minha meditação diária, né, eu consegui alcançar essa condição de todos os dias parar um pouquinho e olhar. Eu olho para como está o meu mapa, como é que estão as coisas, o que está sendo importante naquele momento da minha vida. E dou Deixa eu uma só fase. fazer um parênteses, porque eu conheço o seu sistema de trabalho. Gente, e não é assim para todo mundo, tá? Por exemplo, tem pessoas que não se dão bem escrevendo. Tem pessoas que são tecnológicas, elas vão fazer isso no celular. Tem pessoas que vão gravar. Tem pessoas... Então, assim, cada pessoa funciona de uma forma. E o Silvio, ele respeita, isso é sensacional. Então, assim, a gente que lida com pessoas, a gente não pode pegar a pessoa, eu falo isso para os meus pacientes, eu não vou te pegar e te encaixar numa dieta, no estilo de vida que você... Não, eu tenho que achar aquilo que é bom para você. Né? Eu tenho que achar aquilo que é interessante para você. Tá? Ô Silvia, já estão pedindo para mostrar esse mapa. Depois a gente faz uma live. Eu não sei, você tem alguma aula falando sobre isso lá no seu canal? Desse mapa? Eu tenho uma série que eu fiz, onde eu dei todas essas ferramentas e falei sobre cada uma delas, está no meu Instagram. Está no seu Instagram? Tá lá nos destaques? Tá, nos destaques tem. Lá nas bolinhas, depois você deixa aqui na descrição onde que tá isso para o pessoal ver. Qual que é o título do destaque do pessoal saber? A última série de lives que eu fiz, eu abordei todos esses assuntos, elas estão no Instagram, e eu agora estou preparando uma segunda leva de lives que eu vou intitular A Arte de Viver. Ai, gente, ó, não perdão. Porque sim, Patrícia, eu tenho descoberto que assim, viver é uma arte, né? Você equilibrar, primeiro, né, definir os teus valores. Eu acho que é uma das aulas de pós-graduação que eu tive em psicologia positiva, o cara bateu de pronto assim para todo mundo e perguntou: escreva agora aí 5 ou 6 valores que são os mais importantes da tua vida. Você, como bom virginiano, tinha de cor, assim, enumerado, cronológico. Como eu trabalho com os mapas, no meu mapa eu já tinha as coisas que são importantes para mim, né? Então, para mim foi fácil. Agora, depois ele fez uma outra colocação muito interessante. Porque, assim, né, todo mundo fantasia muito na hora de colocar os valores, né? O amor à humanidade, a espiritualidade, ou colocam valores assim. Aí ele falou: muito bem, vocês colocaram os valores. Agora eu quero que você olhe a tua agenda e diga qual é o tempo que você dedica a cada um destes itens. Tua família é importante? Teus filhos são importantes? Quanto tempo você dedica? Porque é a tua agenda, ele diz, que demonstra onde estão os teus valores. Se você tem uma agenda entupida de um item só, é aquilo que é o maior valor da tua vida e o resto é só ideia, só ideologia.
Sendo bem simples, né? Vamos parafrasear o mestre dos mestres, do mestre dos mestres. É pelo fruto que você conhece a árvore. Exato. Acabou. Maravilha, matou. É exatamente isso. Quer dizer, não adianta eu querer uma coisa assim, artificial, né, se aquilo não faz parte do meu dia a dia. Então, eu tenho que olhar o meu dia a dia, eu tenho que definir, né, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é o meu sentido de vida, né? Aí, assim, quais são os meus valores? Aí, Eu como é que acho que está a minha agenda se a em gente não sabe o relação... que te guia, né? Qual os seus valores? Quais são os seus valores aqui nessa terra? Eu acho que se as pessoas entendessem só isso, quais são os seus valores? O que é essencial para você? O que você não abre mão? Do que você não abre mão? Nossa, Exatamente, esse é o causava ponto. tanta dor, né? Desnecessária. Exatamente. E aí eu começo a priorizar de fato isso, né? Então, ó, como o pessoal se interessou pelo mapa, é muito fácil a pessoa pegar um pequeno pedaço de papel, né? Pode ser uma folha A4 dividida em 4 partes, uma dessas partes já está ótimo, né? Eu guardo num livro de meditação meu diário e deixo ali, né? E ali você vai colocar, por exemplo, as coisas do teu corpo. Então você coloca lá exercício físico, legal. Você quer fazer 2 vezes por semana, 3, né? Eu estou dando um foco em nutrição, que está sendo importante para mim. Então coloca lá nutrição e as coisas que são importantes, anota 2 ou 3 ideias, né? Aí você coloca do teu campo emocional, você conheceu, porque na verdade, ó, a gente está falando de 4 faculdades, né? Físico, emocional, cognitivo, mental e o intuitivo espiritual, né? Então coloca nesse mapa as coisas relacionadas a essas 4 áreas tuas e depois você coloca do teu trabalho, que é outra área importantíssima da nossa vida, da nossa família e da nossa vida amorosa, né? Que são as coisas que cercam muito, que pulsam muito no nosso dia a dia. Olha para isso de cima, faz pequenas palavras com círculos e liga as coisas, né? Só o fato de você parar 15 minutos, 20 minutos todos os dias, né? Ficar, por exemplo, 5 minutos em silêncio, ouvindo a vida, sem falar, né? Depois você falar para a vida, repetir algumas coisas que você deseja, que você quer muito intensamente. Ler um livro de inspiração que você tenha, pode ser um livro de poesia, pode ser um livro de filosofia, pode ser a Bíblia, que tem toda a consciência hebraica, a ciência hebraica ali, ou um livro de sabedoria chinesa, enfim, o que você achar que é um livro de inspiração, lê um pequeno trecho daquilo, né? E depois você agradece, né? Pesquisas e mais pesquisas têm sido feitas em psicologia positiva sobre o poder da gratidão, né? Como eu preciso desenvolver, como a gratidão é um órgão dentro de mim, que se eu não der atenção ele se atrofia, porque eu acabo esquecendo de agradecer as coisas, né? Então eu começo a agradecer o meu corpo, a minha saúde, a minha mente, né? Então, quando eu faço disso um hábito diário, eu começo a exercitar a concentração, né? Uma hora a gente pode falar aqui sobre psicossomática e o que o sistema endócrino anda fazendo com o nosso organismo através dos hormônios e neurohormônios ativados ao sistema de fuga e confronto, né? Como isso altera pele, tendões, audição, sistema respiratório, sexual. A gente pode fazer uma live só sobre isso e contar como a meditação pode te ajudar a te livrar desse leão que está te assustando e fazendo todo o teu sistema interior funcionar de forma alterada. Eu acredito, né, Silvio, que quando a gente faz o mapa, né, e coloca, olha ele de cima, né, como você disse, olha de cima. Primeiro, acho que é interessante a gente esclarecer, gente, não é para cumprir tarefa, não é para te canar, não é disso, é para olhar. É só para ter uma consciência contemplativa de como está a sua vida. É só isso, né, Silvio? Não é para Patrícia, olha, eu tenho entendido o seguinte, que injetar consciência no nosso sistema
seja, quando eu vou me tornando consciente, eu vou forçando a consciência da minha vida, olhando para ela, encarando ela, medindo ela, entendendo ela, quando eu me torno consciente dos meus atos, do que eu faço, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, quando eu injeto, isto já é mudar. Exatamente. Né? Porque é impossível você não olhar as coisas dessa maneira e você começar a fazer uma alteração. O segundo mapa que eu uso, eu faço ele uma vez por ano. Né? Eu sempre pergunto para as pessoas que eu atendo assim, qual é a época do ano que você fica mais sensível? No teu aniversário ou no final do ano? Você fica mais sensível no aniversário ou no final do ano, Paty? Que você fica assim mais reflexiva, mais pensativa, que você olha a tua vida como um todo. Você sabe que eu não ligo muito com essa coisa de data, né? Que eu sou meio desligada de tempo, assim, um todo, no geral. O que me afeta, você sabe disso também, mas eu vou falar aqui pro pessoal, é o clima. No frio, eu fico muito... Você se interioriza mais, você fica mais pensativo e reflexivo. Isso. Então, talvez seja o inverno a época melhor para você fazer o mapa anual. Porque o que eu recomendo? Esse período de mais reflexão, de mais ida para dentro, no meu caso, é sempre na passagem de ano, eu tenho um período mais reflexivo. Né? Então, é quando eu faço esse mapa. Esse é o mapa da vida, Patrícia. Esse é o mapa também, pode ser de um quarto de uma folha de almaço. Eu gosto de usar lápis de cera, que aí eu uso as cores azul, vermelho, laranja, para colocar assim, espiritualidade, esperança, o que é perigo, né? Então, eu uso essas cores e uma caneta simples, e eu coloco o que eu quero de fundamental até que o meu paletó de madeira se feche, até que eu abotoe o último botão do paletó de madeira, Patrícia. Ou seja, qual é a minha perspectiva? Né? Então, assim, que corpo eu quero daqui a 20, 30 anos, né? Daqui a 15 anos? Como é que eu olho para o meu corpo, para a minha mente? O que eu quero estudar? Eu quero morar fora do Brasil? Eu quero... como é que eu vejo a minha família? Quais são as grandes coisas da vida que eu quero realizar? Quais são as grandes metas que eu tenho? Né? Porque, assim, se eu olho para 30, 40 anos para frente, estabeleço coisas importantíssimas para mim, que a cada ano eu vou ajustando, e eu olho para o meu bimestre, e olho para esses dois mapas, tem que ter um sentido. Né? Por exemplo, na pós-graduação a gente foi falar sobre qualidade de vida numa aula, né, que nós recebemos, e o cara fez a pergunta lá para a sala de aula que estava lá na PUC do Rio Grande do Sul, ao vivo, né, a gente estava pegando a transmissão, ele falou assim, bom, fechem os olhos e descrevam a cena de vocês com 70 anos de idade, 75. Aí foi aquela coisa incrível, né? Todo mundo descreveu que estava no iate, que estava viajando, que estava fazendo isso, que estava fazendo aquilo. Muito bem. Depois ele pegou e deu rasteira. Ele falou, eu quero saber o que vocês estão fazendo hoje para ter tanta saúde, tanta agilidade, tanto dinheiro, tanta disposição, tanta afetividade, tanto carinho, tanto amor, tanto relacionamento pessoal bom com 75 anos e 80. O que vocês estão fazendo hoje? Vocês cuidam da alimentação? Fazem exercício físico? Vocês têm poupança? Vocês têm previdência? Vocês têm planejamento financeiro? Vocês cuidam da semana de vocês? Vocês cuidam da família? Tem bom relacionamento com os filhos? Como é que está a vida afetiva, amorosa? O que vocês estão fazendo hoje? Porque esse 75, 80 anos não vai cair do céu. Não vai ser uma coisa mágica que vai acontecer e você vai estar bem. Se você precisa de uma renda passiva de 10, 20, 30, 40, não sei qual é o padrão de cada um, quando você tiver uma idade X, que você não quer mais depender do trabalho, se você não começar a fazer um planejamento agora, Patrícia, esse dinheiro não vai aparecer na tua conta corrente com 70 anos. Verdade, verdade. É preciso ser realista, né? É preciso ser então, realista. por isso que eu uso esses dois mapas, né? Você tem que olhar para o teu presente e você tem que olhar para onde você está indo. Verdade. E essas coisas têm que fazer sentido. Esses caminhos têm que ter uma sincronia. As pessoas costumam dizer assim, né? Tem duas vertentes que eu vejo pela essa blogosfera fora, assim, as pessoas falam,
Não, você tem que amar o que você faz. E outra fala, não, você não tem que amar o que você faz, você tem que ir lá e fazer porque é necessário, né? E daí eu vejo que de novo as pessoas estão entrando nas duas caixinhas, né, Silvio, do 880. E eu acho que o que está faltando aí é entender o que é significado do amor. Porque o amor não é aquela coisa só linda, bonitinha, fofinha, né? Com chifre de unicórnio rosa e cheio de purpurina. Né? Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Se a gente for lá ver, né? O amor ele tudo suporta, ele tudo crê. Ele... Amor é verbo, já não é sentimento. Ele exige ação, ele exige empenho, ele não é? É diferente dessa coisa que as pessoas colocam, tudo muito fantasioso, né? Não tá na realidade. Aí você fala, nossa, Paty, mas está sendo cruel, a vida é tão dura. Gente, a vida é maravilhosa, mas ela não é fácil, não. Ela não é fácil. Né? E crescer, e evoluir, e amadurecer, tudo isso exige da gente empenho. E sem a resistência, não tem crescimento. Para nada, tá? Para nada. Tanto para músculo, né? Para fazer musculação você precisa de peso, precisa fazer força. Senão, assim, vendo livro, assim, passando revista, a gente ficava com o tríceps ótimo, né? Então, precisa fazer. E assim, essas coisas todas que eu acho que acontecem com a gente, que as pessoas tentam eleger como coisas complicadas, difíceis, né? E eu acho que até vale outra live para a gente falar sobre isso, né, Silvio? Dessas pequenas disfuncionalidades, desses pequenos sofrimentos, que isso faz parte da vida e mais, que isso é necessário. Isso, a gente hoje está falando assim de muita coisa, né? Falamos de assuntos variados. A gente pode futuramente pegar um assunto desses, né? Até seguindo alguma sugestão de um pessoal aí, alguma coisa que a pessoa tenha muita dificuldade de mudar, alguma coisa que ela queira que a gente explore, a gente pode explorar o que significa a mudança naquela área de vida, né? O que nós estamos falando é assim, não é de qualquer jeito, como você acabou de dizer, né? Não é sem dedicação, não é sem você estar empenhado em uma vida de qualidade superior que ela vai acontecer. Né? Ela não é fruto do acaso, ela é fruto de uma intencionalidade. Né? Então, assim, o que é importante para mim? Qual área é importante para mim? Eu defino 1, 2, 3 áreas que são importantes. Aí eu vou me dedicar a elas, eu vou estudá-las, eu vou entendê-las, eu vou acompanhar pessoas que tratam dessas áreas e que falam com propriedade. Eu vou fazer testes, né? Como você falou muito bem. Testa isso, vê como é que isso funciona no teu dia a dia e me traz uma devolutiva. Eu sugiro isso, aí você experimenta para ver como é que é. Se não funcionou, nós vamos tentar outro caminho, até que a gente descubra o que é funcional para você. Uma hora você vai falar, uau, isso daqui foi incrível, olha, me senti bem fazendo, estou à vontade, estou contente, deu um resultado, né? E essa palavra que você usou aí, Patrícia, é a grande chave do universo, né? A palavra amor, né? Ela é o centro de tudo, né? Tem 4, dentro da nossa faculdade intuitiva ou essencial, tem 4 expressões ou funções ou 4 manifestações que para mim são as mais impressionantes e que diferenciam o animal que nós somos, né, o animal hominal, de toda a restante da natureza, que é o reino mineral, vegetal e o animal. Né? O animal hominal, ele tem essa faculdade essencial, intuitiva, e ali tem a consciência, a autoconsciência. Então, a consciência permite o arbítrio, que é a capacidade de que eu decida as coisas na minha vida. Tem muita gente que tem gente que deixou até de acreditar que pode decidir alguma coisa, mas esse é um poder que você tem. Né? Então, o arbítrio é uma decisão. A vontade é um outro aspecto impressionante, ou seja, há um fluxo probiótico na vida. Né? Pró é a favor, ótico é visão e bios é vida. O que é um fluxo probiótico? É um fluxo de uma grande visão da vida, que eleva os teus valores, eleva os teus relacionamentos, te sensibiliza, toca o teu coração, que você sente que você está crescendo e evoluindo.
Só que a vida, ela também tem um fluxo antibiótico, ou seja, anti-contrário, bios vida e ótico visão. Uma visão pequena da vida, uma visão que você vai ficando cada vez mais inferiorizado, cada vez com menos capacidade, cada vez com menos funcionalidade, cada vez com menos nutrição, cada vez com menos expressão, né? Agora, se você alinhar pela tua consciência e teu arbítrio, você realizar a vontade, ou seja, você harmonizar a tua vida com um grande fluxo probiótico do universo, né, Maravilha. você vai ter como resultado a quarta dimensão, que é o amor. O amor, Patrícia, para mim, é a rede que interconecta tudo e todas as coisas no universo, no sentido probiótico. Tudo que está conectado num sentido probiótico de realização, de expressão, de arte, de manifestação de vida, de cultura, de realização máxima do potencial humano, é um fluxo probiótico. E existe um fluxo contrário, que está dentro de nós também. Nós temos esse fluxo antibiótico dentro de nós e fora de nós. E às vezes, inclusive, eles se juntam, né? Coisas muito ruins dentro de nós se juntam com coisas e pessoas muito ruins fora de nós. Oh, isso daí só pode dar numa catástrofe, né? Mas essa é a vida que nós temos que viver, né, Silvia? Essa é a vida que a gente tem que viver com o máximo de consciência que a gente puder, que a gente conseguir. Entendendo todas essas questões de que tem dia que você vai estar mais introspectivo e tá tudo certo, tem dia que você vai estar mais expansivo e tá tudo certo, tem dia que você não vai conseguir seguir o que você tinha planejado e tá tudo certo. Se você conseguir fazer dentro das suas necessidades e das suas possibilidades naquele dia aquilo que você deu conta, que bom. Que não existe perfeição, pelo amor de Deus, não existe perfeição. Abandona essa ideia de que... Sabe o que eu mais ouço? Jaquei. Ah, isso aqui que eu vou ficar. Já que eu jaquei, já que eu tô no inferno, eu vou abaçar o capeta. Tô nem aí. Tô nem aí. E não é assim, né, Silvia? Essa é uma visão errada, cognitiva, afetivamente, né? Por quê? Porque se ela se permitisse uma pequena flexibilidade, né, de poder regredir e avançar, sendo que a cada momento ela avança e regride para pontos diferentes, né, sem condenação, sem autocondenação, fazendo parte do sistema, né? Então, nós estamos falando aqui de nutrição, e eu, na área da psicologia, estou falando de você melhorar alguma área da tua vida. Você não vai melhorar em um atendimento ou fazendo de uma vez só uma coisa. Não, você vai ter avanços, recuos, mas o importante é que você avance para um lugar novo e recue cada vez menos para o lugar em que você estava. Cada vez menos. Ô, Silvia, e sabe que eu vou até usar aqui falar um pouco sobre essa questão do recuo para onde estava, né? O onde estava já não é mais onde estava, né? Exato. Não existe ré. Não é mais aonde você... Porque você chegou ali com outra consciência, com outra vivência, fazendo outras coisas, você não é... É sempre uma coisa assim, olha, eu posso ter variado o meu peso, eu posso não ter cumprido aquela tarefa, mas eu tenho outra consciência hoje, eu tenho outra visão hoje. Não é? Não existe essa coisa, gente. Exatamente. Então, assim, a gente, tratando bem do tema que nós viemos falar hoje, né, que é mudança. Eu quero mudar a minha área afetiva, quero mudar as minhas ideias, eu quero mudar uma área alimentar da minha vida, eu quero mudar a atividade física que eu faço, ou eu quero conquistar novos amigos, eu quero ampliar o leque dos meus relacionamentos, ou eu estou procurando um grande amor, quero viver algo muito especial com alguém. Ok. Eu vou precisar escolher uma área dessas, eu vou precisar estudar ela, né? Como você falou, eu posso seguir um profissional legal que me dê boas ideias sobre isso, ou eu posso contratar um profissional que vai me ajudar a pensar essa área, e aí eu vou então começar a alterá-la gradativamente, vendo qual é o meu comportamento atual, por que ela está do jeito que está e eu estou insatisfeito. Como eu posso fazer mudanças
E aí, então, o que nós tratamos aqui? Tratamos que eu tenho que estudar o ambiente interno, o meu ambiente interior, ele é um ecossistema, né? Então vou estudar meu corpo, minhas emoções, sentimentos, afetos e desejos, minha cognição, o que eu penso, quais são os mitos e arquétipos que eu firmei no meu pensamento, que pode vir dos meus antepassados, do meu passado. Eu vou estudar a minha vida intuitiva, as ideias que brotam dentro de mim, e aí eu vou estudar o ecossistema fora de mim. Quais são as coisas que colaboram para essa nova meta que eu alcanço, que eu quero buscar, e o que está contrário a essa nova meta. Então não preciso eliminar, mas eu posso diminuir as coisas que não são muito favoráveis. E posso traçar aumentar... estratégias para lidar com essas, né, com essas adversidades, né, Silvio? Se você sabe que eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam para mim e falam, Paty, vou viajar. E já chega assim, descabelada. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai não sei o quê. E aí a gente planeja a viagem. Olha que legal. Para ela chegar lá com segurança do que ela vai fazer, de como que ela vai agir, entendeu? Então, assim, planejar, você tem... o que a gente faz? Você traz a consciência de uma situação que vai acontecer, de uma situação que você vai passar. Aquilo não sendo mais novidade, aquilo não vai te gerar tanta ansiedade. E por mais coisas que aconteçam que estejam fora do seu alcance, você, na maioria da situação, você tem uma consciência de como fazer e de como agir. Isso dá uma segurança, né, Silvio? Excelente. Até, você falou sobre ansiedade, a gente pode separar um dia aí para falar sobre ansiedade, depressão, obsessão, compulsão, que são coisas que acompanham hoje a vida de muitas pessoas e que tem muita gente atrapalhada com isso, né? E a gente pode dar uma luz. Começar a fazer essa live semanalmente, sabe? Começar a dar esses toques todos nas pessoas. Acho que acho que o pessoal vai gostar. Maravilha, já estamos ensaiando fazer isso, né, Silvio? É verdade, é verdade. Acho que agora vai. Agora vai. Nós já temos 1 hora de live. Eu vou encerrar porque a gente precisa fazer um monte de coisas, tá? Eu também preciso continuar a vida aqui. Eu não vou passar muito de 1 hora, não, porque senão fica muito cansativo. Eu vou deixar salvo aqui, mas já vamos pensar para a próxima live. Se o pessoal quiser deixar lá também sugestão de tema, sugestão e tal, mas eu acho que a gente já... Ou então, assim, do que nós falamos, se alguém quiser, olha, não, esse ponto eu queria que vocês entrassem e detalhassem, aí a gente pega e detalha. Detalhar é com ele mesmo, gente. Algumas características aí ajudam, né? Patrícia, eu queria te agradecer muito pelo espaço, pela live, foi muito gostoso a gente conversar, trocar ideias, e eu espero que tenha beneficiado muita gente, que possa estimular muita gente a acreditar na mudança. Muita gente desistiu de mudar, muita gente está desanimada e acha que não pode mais alterar a sua vida, mas é possível. É verdade. Eu que quero te agradecer, o Silvio é um amigo, um irmão, um amigão, assim, do coração. E para mim está sendo um prazer trazer isso aqui para você, com você e para o pessoal que acompanha. Gente, um beijo enorme, muito obrigado. Boa noite para vocês e até semana que vem, que esse negócio vai rolar. Esse negócio vai rolar aqui. Tchau, Paty. Obrigado, viu? Beijo, obrigado, gente. Beijo. Tchau, até mais.